Boa noite! Estamos começando, hein? Falta um minutinho para a gente começar a nossa live. Hoje a nossa live é bem especial para a gente falar sobre a Assembleia Virtual. E a gente tem aí o apoio da Buick na live de hoje. Quero agradecer muitíssimo a Buick Fitness por estar presente conosco nessa live, onde a gente vai discutir o tema Assembleia Virtual. Já está aí na nossa audiência a Carol Devay, da nossa equipe, do Grupo DM Eventos, responsável pela área comercial. E se você quiser fazer parte também aqui do nosso evento virtual, da nossa live, assim como está a Buick, fala com ela está aí online, é só você conversar com ela para saber como que você faz para participar da live junto com a gente. Semana que vem a gente vai começar a Expo Síndico Live, né? A gente sabe que o mês de junho é um mês pra gente super tradicional. Há mais de 4 anos a gente reúne todo o mercado de condomínios em junho e em novembro. E agora, por conta dessa pandemia, a gente teve que se adaptar a esse mundo virtual. Então, a partir do mês que vem, semana que vem já, né? A partir de junho, a gente começa a Expo Síndico Live. E na live de hoje a gente está aí com o apoio da Buick, a Buick Fitness, que é uma empresa especializada em soluções fitness para condomínios, que atua no mercado já há 35 anos, atende a mais de 4 mil clientes no Brasil todo. E a Buick Fitness, eu falei hoje com os diretores, eles estão bombando agora nesse período por conta da pandemia. Os condomínios estão aproveitando para reformar a área fitness, para comprar novos equipamentos. Então a Buick tem toda essa estrutura, todas essas soluções para os condomínios. Obrigada, Buick, pelo apoio. Vamos juntos. Eu estou esperando aqui o André Junqueira chegar para a gente começar o nosso bate-papo sobre a Assembleia Virtual, né? Estou procurando aí o André. Se o André estiver por aí, me ajuda a achar o André, para a gente já colocá-lo aqui ao vivo, para a gente começar. Nossa, já está lotada aqui a nossa live, que orgulho. A gente fez uma estratégia diferente nessa edição da live. A gente colocou inscrição para síndicos. André Luiz Junqueira já está por aqui, vou chamá-lo. Vou chamar o André. Vamos lá, André. André. Já tá aí, né? Tô conectando com o André. Nossa! Oi, André! Tudo bem, Dio? Como que você está? Tô bem. Tá me ouvindo bem? Me vendo bem? Estou ouvindo bem, estou vendo e ouvindo. Que coisa boa. Olha, nossa live já começou lotada hoje. Eu Ah, tava, que bom. tava conversando aqui porque a gente fez uma estratégia diferente nessa edição. A gente fez uma pré-inscrição. Então, a gente teve um número muito grande de síndicos inscritos para participarem dessa live com a gente. E o tema que a gente está trazendo hoje, na verdade, foi um tema que eu senti que ele ficou um pouco pressionado na última edição nossa, que É. foi a Assembleia Virtual, né? A gente discutiu um outro tema, mas a Assembleia Virtual estava presente. Então, eu quero dar a todos uma boa noite, agradecer a presença de todos vocês aqui. Nosso tema hoje vai ser muito enriquecedor. Dizer para o doutor André Luiz Junqueira que eu acho que você vai ter que ser nosso consultor aqui permanente, online, virtual, porque a quantidade de elogios e de credibilidade que você tem no mercado faz toda a diferença para a nossa discussão. E quero, assim, como tem muita gente aqui cumprimentando, eu quero dar um oi para todo mundo e dar a oportunidade para você dar o seu boa noite também, André. Daqui a pouquinho a gente entra no tema para a gente começar aí a nossa discussão. Eu desejo uma boa noite para todos. Agradeço a gentileza, tá, Dil? Muita gentileza da sua parte. Agradeço o meu irmão Jair, Rafael Junqueira também, que me dá assessoria de marketing.
Sempre agradeço aí a presença do meu irmão, Ana Chazan, da Estasa. Tem um monte de gente já, Tá realmente. lotado. Boa noite a todos, agradeço aí a presença. Vamos falar aí de Assembleia Virtual. Realmente, esse assunto ele ficou muito apertado no outro, porque o outro a gente estava falando de lockdown, né? É lógico que todos esses assuntos estão interligados e, naturalmente, era pertinente também as perguntas de assembleias remotas, mas ali eu não conseguia falar muito, nem pude, exatamente por causa do foco que tinha em lockdown. Aí hoje a gente fala aí uma hora sobre Assembleia Virtual. Vou dizer que mesmo assim vai ficar pressionado, tá? Porque uma hora, primeiro que nós advogados a gente tem dificuldade de encurtar o assunto, né? A gente já quer falar demais, né? Não que a gente tenha uma língua grande, mas a gente gosta de falar. A gente gosta da própria voz, né? Essas coisas. E o assunto, ele é complexo, ele é inovador para a grande maioria, para a esmagadora maioria dos condomínios, e nesse momento é algo que é uma necessidade. Cada mais tempo que a gente passa nessa situação de isolamento social, o lockdown condominial que a gente falou na nossa última transmissão, Uhum. maior é essa necessidade de se continuar vivendo da forma como estamos. Uhum. E aí as coisas têm que voltar ao normal. Voltar ao normal é o quê? É realizar assembleias. Sim. E E aí, antes da gente entrar na virtual, eu queria que você me contasse, você que vive muito isso, qual o maior desafio do síndico para realizar uma assembleia? ah, Assembleia presencial. Porque eu até postei essa semana um videozinho que mostrava o síndico na convocação da Assembleia e ele lá aguardando horas para as pessoas chegarem, né? Então, qual é a experiência que você tem e por que nesse momento as pessoas querem tanto a Assembleia, né? a Assembleia, como ela é o órgão máximo dentro do condomínio, e aí é o órgão que guarda a competência para os assuntos mais complicados, realmente mais relevantes, termina sendo uma necessidade. Então, hoje, nós temos condôminos que querem que uma Assembleia seja convocada, porque eu quero mexer no orçamento, né? O orçamento hoje era um, quando foi feito, e agora, no momento de pandemia, é outro. Se Uhum. vai ou não alterar o orçamento por conta da necessidade de um ou outro condomínio, é outra história, mas já surge a necessidade. E mesmo fora, assim, se a gente pensar qual o desafio do síndico, fora da pandemia, né, assim, a gente está pensando muito nesse momento de pandemia, mas a dificuldade da Assembleia na verdade, o seguinte: o síndico convocar uma Assembleia e a Assembleia efetivamente atinja seus objetivos, ou seja, atinja as expectativas da administração, que é resolver todos os assuntos de pauta num tempo razoável e da forma mais adequada e segura possível. Esse é o maior desafio. Então, basicamente, o que o síndico quer fazer é terminar uma reunião e sobreviver a essa reunião, né? Ele terminar a reunião sem apanhar, sem ser agredido, sem ele agredir também, tudo de forma pacífica. Esses desafios continuam em uma assembleia virtual. A diferença é que na assembleia virtual nós viabilizamos a participação de pessoas à distância, em determinadas situações até em tempo diferente da realização da assembleia, e o que eu tenho visto, eu já tinha essa ideia antes, né, mesmo tendo feito só antes da pandemia 2 assembleias virtuais, só tinha feito 2, né, ao longo Uhum. de vários anos, acho que até falei isso na última transmissão, mas a assembleia virtual ela é mais segura nesse sentido, Sim. porque as ferramentas elas facilitam para o síndico ter um controle, e aí mais especificamente não é nem o síndico, é o presidente da assembleia, ter o controle das interações ali dos condôminos e também de ter mais objetividade. E o plus de tudo isso é que em uma assembleia virtual, em média, nós temos uma adesão maior da coletividade. Nós temos a participação maior da coletividade. Porque muitas das pessoas que antes não iam na Assembleia porque tinham medo, achavam que era uma chateação, e pode até continuar achando, mas Uhum. agora, numa Assembleia virtual, eu posso simplesmente deixar no mudo, ignorar o que todo mundo está falando, e só votar na hora, só prestar atenção na hora que me interessa.
Sim. o que é meu direito enquanto condômino. Uhum. E aí os desafios, eles continuam os mesmos, só que agora, como a gente tem uma pressão maior de realinhamento orçamentário, de ratificar em assembleia as medidas que o síndico tomou de restrição das áreas comuns, né? O síndico tomou medidas enérgicas, né, como a gente falou na última transmissão, e muitos deles, com receio dos condôminos que estão ameaçando os síndicos, né? Todo dia a gente vê isso de advogados, e aí advogados dos condôminos, ameaçando processar o síndico. Aí o síndico com medo, eu quero uma assembleia para me respaldar. E aí a assembleia remota é a alternativa nesse momento. A gente tá. Tem muita gente fazendo pergunta aqui. Tem o Edilson de Natal, que já está aí na área. Ele está perguntando se a Assembleia Virtual, se ele, pela ter validade, se ela precisa ser aprovada em convenção. Como que está isso hoje, por conta da pandemia? A posição da AABIC e da ABAD é que sim, eu preciso ter previsão na convenção para que se realize uma assembleia virtual. Ou uma previsão legislativa autorizando a realização da assembleia virtual. Tá? Essa é a posição da ABIC, é a posição da ABAD e uma posição muito respeitável. Não é a minha posição. Tá? A minha posição pessoal é de que se a lei não proíbe, então é permitido. Mas algumas situações específicas eu tenho que respeitar. Como, por exemplo, o artigo 1384, se não me engano, ele fala que uma das condições, uma das inserções da convenção do condomínio é a forma de convocação. Se não me engano, não é nem o artigo 1334. Eu acho que quando ele fala da convocação, ele menciona isso. Eu tenho que convocar na forma da convenção. Isso eu estou preso. Eu tenho que convocar ainda na forma da convenção. Mas vamos ver as alternativas. Se a convenção fala que eu tenho que convocar via correio, via R, e o correio não funciona, o que você faz? Não faz assembleia? Essa é a hora que a gente tem que colocar a cabeça para funcionar. A gente pode fugir um pouco da formalidade se a gente atingir o objetivo. Se eu conseguir mandar uma convocação que chegue até o seu destino, será que eu não consigo avançar? Então, respondendo, ratificando a resposta, minha opinião é que não precisa de previsão na convenção, mas saiba que pessoas muito importantes, e a ABAD é uma formadora de opinião muito importante, ela defende que tem que ser convenção ou autorização legislativa. Ou que se todo mundo estiver de acordo, aí pouco importa até o que está na convenção. Porque se todos estão de acordo de que pode ser feita uma assembleia virtual, não tem como ninguém contestar, porque todos aceitam. Tá? Uhum. Mas a minha linha é um pouco mais diferente, um pouco mais liberal nesse sentido. Tá. Agora, André, uma assembleia virtual, né? O síndico hoje, você mesmo falou que na tua experiência você fez 2 virtuais. O síndico hoje ele está passando por um momento muito delicado. Ele tem que encontrar alternativas, tanto para aprovar orçamento, quanto para discutir temas delicados. Tem algumas perguntas aqui relacionadas à tecnologia. Essa assembleia virtual, essa convocação dessa assembleia virtual, né? Você tem que comprovar que você comunicou a todo mundo que estaria ali naquele horário e ter uma plataforma que seja... Aí estão perguntando aqui, pode ser pelo celular? Como é que pode ser isso? Se tem alguma orientação em relação a isso? Sim, sim. Antes da pandemia, eu só tinha participado de 2. Agora, da pandemia, assim, já perdi a conta das assembleias, que mesmo que eu não tenha participado, mas eu recebi atas de assembleias e já realizadas que pediram para a gente tirar uma ou outra dúvida. Na verdade, o sistema, qual o mecanismo, esse ele tem que ser avaliado com cuidado, de acordo com cada condomínio. O mais importante é a gente fazer a seguinte reflexão. Se nós vermos hoje todos os condomínios, esquecendo a pandemia, esquecendo a assembleia virtual, todos os condomínios têm a prova de que convocaram todos os seus condôminos para todas as suas assembleias? Esse é o primeiro questionamento que a gente tem que fazer. O Código Civil ele determina a obrigação, sob pena de nulidade da reunião, se um condômino não for convocado, a assembleia ela é nula, ela não pode deliberar. Quantos condomínios nós temos e que nós não temos prova de que convocamos todo mundo?
Não estou dizendo que na Assembleia Virtual eu também não tenho que convocar todo mundo. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o bom é inimigo do ótimo e o ótimo é inimigo do perfeito. Eu não vou conseguir. O que eu tenho que tentar chegar eu tenho que tentar chegar ao máximo de pessoas e fazer com que a participação seja a maior possível. E aí, nisso, qual que é o sistema que eu posso adotar? Primeiro, o que o condômino escolher, essa é a preferência sempre. Segundo, aquele que atinja o objetivo. Nós não temos o mesmo respaldo do que tem o juiz quando ele faz uma citação via WhatsApp. Nós não temos, porque o juiz, ele é o Estado juiz, e ele, imbuído até com o Código Civil, ele vai e pratica o ato, tem fé pública, porque ele é o juiz, ele está representando o judiciário, então tem outra conotação. Mas dentro dessa ideia de que, se eu atingir o objetivo, qual que é o prejuízo? Eu consigo avaliar. O que a gente tem que ver com cuidado é que eu terei situações em que eu vou conseguir convocar e até viabilizar a participação virtual de muitos, mas não de todos. E os não de todos, ou seja, o restante, eu tenho que ter algum caminho alternativo para que ele possa participar e votar. Mesmo que seja, na minha opinião, a coleta individualizada de voto por escrito. Tá? Que eu sempre fui contrário em relação a isso. No meu livro, eu sempre recomendava de que a Assembleia em aberto, só com previsão de convenção. Tá? Eu sempre fui contrário em relação a isso, mas revi meus conceitos nesse momento. Por quê? Somente com um procedimento extra, porque eu não vou ter adesão de 100% a uma Assembleia virtual, dificilmente eu terei uma Assembleia 100% virtual, a não ser que todos assinem um termo de adesão, o que nem sempre terei, na maioria dos casos não vou ter, mas aí a Assembleia em aberto, desde que bem delineada, bem trabalhada num regulamento específico, ela termina sendo a possibilidade de eu coletar a participação daquele que se recusa a usar o Zoom, ou o Google Hangout, ou o WhatsApp, ou todos esses. Tá? E aí, se vocês quiserem, André, então você me indica qual que é o programa? Amigos, eu não sou o garoto de propaganda de nenhum programa. Na verdade, eu sou o oposto. Se alguém me perguntar André, qual que é o programa que resolve tudo? Nenhum. Não tem um programa que me dê segurança jurídica para resolver tudo. Eu tenho ferramentas boas, muito legais, que facilitam. O WhatsApp eu acho que é a pior delas. Mas que pode ser feita? Pode. Já validei uma ata de assembleia que foi feita por WhatsApp. Foi feita por 100% dos condôminos. Isso dá o respaldo já bom. Né? Que é uma pergunta que está circulando aí, que é em relação à validação pela assinatura. Né? Como é que é a questão de uma assembleia virtual? Como que você valida o que foi decidido naquela assembleia virtual, mesmo que você tenha 100% ali dos condôminos comunicados, que não quer dizer que eles estarão presentes. Né? E os presentes, como que você valida essa assinatura virtual? Já existe isso? Como que é esse processo? É o seguinte, se você tem um mecanismo virtual, e até uma das orientações da ABAD para se fazer uma assembleia virtual, é bom que você escolha uma ferramenta que tenha gravação. Com a gravação, praticamente tudo se resolve. Porque com a gravação você confirma que aquelas pessoas estavam ali naquela assembleia. Tá? Mas a gravação, eu vou conseguir registrar isso em cartório? Não vai conseguir. Você ainda vai precisar de uma ata de assembleia assinada pelo presidente e secretário. Dependendo da sua localidade, você ainda vai precisar de uma lista de presença daquelas pessoas que se disponibilizarem para assinar. Nós temos, recente, saiu ontem, se não me engano, um ato do Conselho Nacional de Justiça viabilizando atos notariais pela via eletrônica. Termina sendo uma referência muito boa de como que eu consigo constatar a participação de pessoas à distância. Né? Uma outra alternativa seria exatamente essa. Eu, durante a sessão virtual, eu contratar um cartório para que ele lavre uma ata notarial. Porque se eu não tenho a gravação, ele testemunha a presença das pessoas e consigna na ata notarial a presença delas. Ou outra alternativa, que, embora não tenha fé pública, tem total validade jurídica, que é presidente e secretário, e quanto mais pessoas for possível,
consignarem a presença e voto das pessoas, sob pena de, se essa declaração for falsa, eles responderem criminalmente por isso. Ou seja, não é muito diferente do que nós vemos hoje. Nós vemos hoje o quê? Atas de assembleia sendo registradas só com a assinatura do presidente e secretário. Isso não impede que sejam atas fraudadas, onde o presidente e secretário assinam um documento que não necessariamente condiz com a realidade e conseguem o registro. Ah, mas pode isso? Claro que não. Depois você declara a nulidade dessa ata e ainda responsabiliza criminalmente quem assinou e praticou esse crime de falsidade ideológica. No meio virtual, isso fica um pouco mais dificultado. Por quê? Porque você grava, você tem mecanismos mais fáceis. E eu sempre também fui a favor de se gravar assembleias físicas, né? Exatamente por conta disso, para que não se fique à mercê de um ou dois que, de repente, tem a coragem de praticar um ato de falsidade ideológica. Tá. As pessoas, tem uma pergunta aqui da Fararipe, que ela, na verdade, ela quer ratificar. O secretário e o presidente, eles assinam depois que a Assembleia Virtual acontece. É isso? Sim, e aí é importante o seguinte, quando eu falo muito, eu me empolgo com a Assembleia Virtual, e aí pode parecer que às vezes, poxa, pelo que o André está falando é fácil. Não é fácil, amigos. Se vocês querem fazer uma Assembleia Virtual, como vocês sempre fizeram a presencial, esqueçam. Não façam. Tá? O que vocês devem fazer antes? Um procedimento de todas as sessões. Por quê? Se você vai viabilizar... Como que isso vai ser feito? Eu vou lhes dar um exemplo bem básico. E aí vocês não podem fazer isso sem preparação. As casas legislativas fazem porque elas têm um regimento interno específico e com o procedimento da participação virtual. Eu vou lhes dar um exemplo mais básico. Um condômino cai a conexão do condômino no meio da Assembleia. O que eu faço? Toco para frente, independente disso? Não é? O que eu faço? Dou algum tempo? Eu só vou ter uma segurança jurídica um pouco mais tranquila para evitar que ele depois faça uma impugnação contra essa reunião, dizendo que, de repente, alguém tirou a conexão dele, impediu a votação dele. Eu tenho que viabilizar, e aí se acostumem a terem assembleias com mais de uma sessão. Sessão virtual, sessão física, escrita, né, aquelas que não participaram daquela sessão virtual, e mais uma sessão de coleta de votos, para que todos tenham acesso a todas as manifestações e depois pratiquem o seu ato. Eu sou contrário de qualquer tipo, e aí eu vejo uma base muito forte para impugnação, aquela assembleia que serve simplesmente para coletar voto. Esse tipo de assembleia, como é o direito eleitoral público, não condiz com o direito assemblear do condômino. E o direito assemblear do condômino diz respeito à participação e voto. Ele tem o direito de falar, tentar convencer os demais, ele tem o direito de ouvir o que os outros estão falando, claro, aqueles que quiserem falar, por óbvio, e depois sim votar. Ele forma sua convicção e aí vota. E aí nisso é que tem que ter o cuidado. Não fazer abruptamente, não. Avalie isso com o síndico, conselho e principalmente com o jurídico de vocês. Escolham a ferramenta que melhor adequa a vocês, a realidade de vocês. E aí promovam a convocação da forma adequada, façam a condução dessa assembleia, das várias sessões dela, e depois produzam um documento que possa ser registrado. O registro não é obrigatório, mas no caso de síndico, né, eu vou precisar do registro para poder representar o condomínio perante terceiros. Sim. André, tem perguntas aqui sobre os prazos. Olha, quero dar boa noite novamente. Tem Pati Nunes aí, Brasil todo reunido. Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa live sobre Assembleia Virtual com o doutor André Junqueira. Agora, doutor André, estão perguntando aqui também sobre a questão dos prazos, da validação nos cartórios, nesse período de pandemia. Enfim, o senhor consegue entrar um pouquinho nesse tema? Prazos, acredito que deva ser de em quanto tempo que se registra, está funcionando as coisas normalmente. Amigos, muitos dos prazos, muitos cartórios, eles têm formas de acesso
e de atendimento nesse momento de coronavírus, de pandemia e tudo mais. Porque a vida, infelizmente, continua apesar desses obstáculos. Vou dar um exemplo assim, as pessoas continuam morrendo, tendo óbitos e precisam fazer inventários extrajudiciais. Então isso tudo continua. Agora, o prazo vai ser o melhor possível? É óbvio que não, né? Assim, todo mundo tem trabalhado, o judiciário também, inclusive, né? Não é a serventia extrajudicial, mas isso vai continuando, tá? Isso não é obstáculo. O maior obstáculo mesmo é, às vezes, você chegar com um documento para o cartório e que o registrador, o examinador, torce o nariz, porque aquilo sai do costume. Aquilo que sai do padrão, ele tem dúvida. Por isso que se você chegar lá com uma ata com assinatura eletrônica, muitos deles vão rejeitar. Né? Por isso que é muito importante o ato do CNJ, todos os atos das corregedorias, para tentarem viabilizar esses procedimentos, para isso não se tornar um bicho de sete cabeças. Tá? Mas isso as coisas estão funcionando na medida do possível. André, precisa ter um quórum? Estão perguntando aqui, numa assembleia virtual. Bom, o que eu já aprendi aqui com você hoje? Eu preciso ter a confirmação de que eu convoquei todos os condôminos para participar. Ponto, né? Para eu começar bem aí a organizar minha assembleia virtual. A partir do momento que eu comprovo que eu convoquei todos, eu marquei minha assembleia virtual, assim como a gente marcou a nossa live, estamos aqui. Tem um quórum mínimo de presença dentro dessa assembleia virtual para que ela tenha validade? Essa é uma outra pergunta que está aqui também. Sendo objetivo, não. Não. Continua tudo idêntico. O que você tem é um quórum específico para começar no horário e um outro livre para começar na segunda convocação, que, via de regra, há um espaço de meia hora entre a primeira convocação e a segunda convocação. Se você já tem o quórum, que aí vai estar previsto na sua convenção, às vezes é 2/3 ou maioria absoluta, para iniciar já no horário, você já inicia. Outros não. Né? As convenções vivem exigindo isso, embora não seja uma obrigação legal. A lei ela aplica essa regra caso a convenção não mencione. Mas o ideal seria que pode começar logo na hora com qualquer número, isso facilitaria, agilizaria. Mas, de qualquer forma, é o que acontece. Eu só faço uma ponderação em relação a obrigação legal, sob pena de nulidade, convocar todos. Mas veja que o judiciário, ao longo dos anos, ele tem aplicado essa regra com muito temperamento, muito equilíbrio. Por quê? Diversas situações em que, tudo bem, eu não convoquei todo mundo. A pergunta que se faz é o seguinte: qual o prejuízo de não ter convocado todo mundo? Essas pessoas que não foram convocadas e não participaram, elas fariam diferença na votação? Isso é muito importante. Tá? A votação foi 10-1. Uma pessoa não conseguiu convocar. Ela faria diferença no final? 10-1. Ou seria 10-2 ou 11-1. Ela não mudaria. Outro ponto. Ela teria algum elemento que, de repente, convenceria os demais a mudarem o posicionamento? Não é? Às vezes essa pessoa tinha uma informação vital, como, por exemplo, a prova de que o síndico se apropriou de valores do condomínio. Ele tem essa prova. Essa pessoa, se apresenta isso para a Assembleia, isso seria uma bomba. Né? Mas aí ela apresenta essa informação relevante. O judiciário ele não invalida assembleias por pouco, por qualquer coisa. Eu preciso ter essa prova do prejuízo, seja individual ou coletivo, ali. E essa máxima, sem prejuízo não tem nulidade, que o Bruno está escrevendo aí, essa máxima é a que o judiciário aplica. E é o que você tem que se pautar. Repito, tentem convocar todo mundo, mas às vezes a ausência de um ou outro não impede que se avance. Certo. Em relação às procurações, tem um monte de pergunta aqui, né? Virtual, porque hoje, depois eu quero até que você me conte alguns casos aí de assembleias, mas hoje é a indústria da procuração, né? O condômino não quer ir, e aí passa lá, principalmente se for eleição, né? Passa lá o cabo eleitoral, pega a procuração e o cara vota por ele. Enfim, como é que fica essa história na assembleia virtual?
Bom, é o seguinte, continua tudo normal no sentido de que as procurações apresentadas eu tenho que avaliar como se normalmente, né? Se eu estou vendo assim com áudio e vídeo, a pessoa apresenta a procuração, digitaliza e submete ali para a Assembleia e se avalia. O que nós vemos nas assembleias virtuais é que há um desestímulo ao uso de procurações. Por quê? As pessoas que antes não suportavam descer para ir numa assembleia, para participar de muitas vezes uma reunião desgastante, chata, pouco objetiva, agora podem participar online elas mesmas, porque se alguém estiver falando alguma coisa que ela não gosta, ela deixa no mudo, ela ignora, né? Se estiver muito maçante, ela some ali com áudio, com vídeo e dá uma volta na sua casa. Ou seja, é um ambiente um pouco mais despojado, mais relaxado. E aí as pessoas se sentem menos obrigadas a passar procurações. Mas o uso de procurações ele continua. Então, se há eventual abuso de uso de procurações, isso também tem que ser avaliado, sem dúvida. Mas como eu tenho esse incentivo à participação, isso facilita. E aí eu dou exemplo meu e eu sempre uso a minha mãe como exemplo. A minha mãe não suporta ir para as assembleias de condomínio. Ela gostaria muito de passar a procuração para mim e eu ir nas assembleias. Só que eu também não suporto de ir nas assembleias do meu condomínio. Eu vou na dos clientes. Nos clientes, porque nos clientes eu sou o cara mais frio, mais profissional. No meu condomínio eu vou berrar, eu vou brigar, eu vou me irritar, né? Então eu não quero ir. Agora, online, com distância, isso facilita. E é o que eu tenho visto. A média de participação dos condôminos nas assembleias virtuais é maior do que as físicas. É maior do que as físicas. Uhum. E isso por si só já é importante para a gente reavaliar. Será que a gente estava fazendo a assembleia da melhor forma possível? Será que é? Será que a gente não estava inibindo mais ainda os condôminos? Estou dizendo que a culpa é nossa. Óbvio que não. Eu estou dizendo todos nós, os próprios condôminos, síndicos. Será que esse é o melhor mecanismo? Sim. Você, na verdade, eu costumo dizer que a gente está aprendendo muito com esse período de pandemia, de isolamento, né? Esse movimento que a gente está fazendo aqui, virtual, né? Com centenas de pessoas já presentes na nossa live, interagindo com um especialista renomado. A gente vê aqui que tem pessoas de várias cidades do Brasil tendo a oportunidade de se comunicar com você, né? A gente tem absorvido e tem surgido coisas novas nessa pandemia que vão ficar para sempre. Então, a Assembleia Virtual, como a gente está vendo aqui muitas perguntas, ela gera um receio para o síndico, primeiro que ela envolve uma tecnologia, né? A tecnologia ela vem aí para desafiar a gente nesse momento de pandemia de uma forma absurda, né? Quem não se preparou está tendo que se preparar, quem tinha aversão à tecnologia está tendo que deixar isso de lado. Então, o síndico, ele precisa se adaptar a isso. O condômino também. Quando você percebe que isso não é um bicho de 7 cabeças, que isso pode ser harmônico e que isso pode ser ainda mais produtivo do que a presencial, isso se torna talvez uma regra. E aí o que a gente está tendo aqui de perguntas, muitas, é sobre a questão da impugnação. Porque você lançou aí uma questão que é a seguinte, o cara está lá na casa dele, a internet caiu, e aí ele vai falar, olha, minha internet caiu para essa assembleia virtual agora, ou ele entra com impugnação. E aí uma pergunta que surgiu aqui, se tiver ata e lista de presença, essa criatura que por algum motivo perdeu a conexão, ele ainda tem um direito de pedir a impugnação da Assembleia? Como que o síndico se protege dessas pegadinhas, né? Ter uma ata e uma lista de presença não te blinda a esse tipo de impugnação. Não. Ele ainda tem o direito de ação e se ele tiver justificativa, ele consegue invalidar mesmo que você tenha fechado a Assembleia com ata e lista de presença. É a mesma situação de uma física. Infelizmente, você acha que está tudo certinho. O problema, às vezes, você pensa, eu fiz a Assembleia Virtual e não tive problema nenhum. Tá bom, espera. Você só vai garantir de que não vai ter problema nenhum se ninguém moveu uma ação e não ganhou. Aí sim, você vai ter essa segurança. Vai dizer, mas isso é muita insegurança, André? Todas as assembleias têm essa dose de insegurança. O mais importante é que vocês, quando vocês montarem um regulamento da Assembleia, e aí repito,
não façam assembleia virtual no rompante. Não peguem o aplicativo do Zoom ou do WhatsApp. Estou convocando uma assembleia, pessoal. Tá legal? Estou fazendo. Quem comparecer, compareceu. Não façam isso, por favor. Pensem antes com o seu jurídico no regulamento. E aí eu vou dar um exemplo aqui, tomando a liberdade, Dil, de pegar já uma pergunta aqui. Por exemplo, o Tavares está perguntando: como atuar uma assembleia com muitas unidades e controlar áudio, vídeos e quem participa? Veja que essa preocupação você tem que ter mais ainda se você estiver fazendo uma assembleia num condomínio de 500, de 1.000 unidades. Porque se as pessoas ficarem falando todas ao mesmo tempo, você está... já era. O que você tem que usar? Vou lhes dar um exemplo, Tavares. Se você pega a ferramenta como o Zoom, você como host, você consegue deixar no mudo todo mundo. E você como presidente, habilita a função de fala para quem você desejar. Ele ainda pode se manifestar via chat. E aí você se organiza para viabilizar a voz desse condômino. Se for possível, porque em algumas situações, se cada condômino pedir 1 minuto de palavra e você tem 500 condôminos, você já imagina para onde que essa assembleia vai terminar. Por isso que você tem que prever isso antes do seu procedimento, no seu manual de procedimentos, num regulamento, que nesse momento você não consegue validar em assembleia, mas você vai validar isso no futuro numa assembleia. E, de repente, eternizar esse regulamento para uso pós-pandemia, tá? E aí você viabilizar. Essa é uma ferramenta muito boa, Tavares, porque se você já teve a oportunidade em assembleias de muitas pessoas, você fazer uma assembleia sem microfone é quase inviável. Você precisa de um microfone. E muitas dessas assembleias, às vezes, são tão organizadas que cada um tem o seu microfone. E aí você, com o controle da mesa, você desliga o microfone de cada um. É o que acontece na Alerj, nas casas legislativas, né? Na Câmara do Municipal, Congresso e tudo mais. Você muda ali, você deixa no mudo o deputado, o senador. É o que você vai fazer também ali. Se você cerceou a palavra do condômino de forma indevida, ele faça a impugnação. Assim como um senador faz se eu cortar a palavra do parlamentar. Por isso que a melhor referência para você fazer o seu regulamento de assembleia são os regimentos das casas legislativas, que já estão acostumados com isso e estão votando as leis de forma virtual. Tá. Posso pegar mais uma pergunta, Pode, Gil? deve. O meu amigo, outro advogado também especializado, que é o Renan, o Renan, grande amigo aqui nosso, ele perguntou o seguinte: se o acesso for feito através de login e senha, posso entender que aquele que me fornece tais dados está me passando uma procuração? Veja, Renan, que isso faz toda a diferença no regulamento. Eu vou dizer o seguinte: se não tiver previsão nenhuma, não. Ter o login e senha uma outra pessoa para poder acessar, por exemplo, o login, o Zoom, né? Ele tem login e senha? Não sei, ele tem o login e senha, então ele está representando a unidade. Não. Essa presunção absoluta de que essa pessoa representa a outra só seria possível, e talvez, se tivesse uma previsão do regulamento. Algo muito parecido com o que acontece nos processos judiciais. Todos nós, advogados, a gente está acostumado com isso há mais de 10 anos. Por quê? O processo judicial eletrônico já existe há mais de 10 anos. E aí o que foi imposto, né, mas com autorização legislativa, aos advogados? Cada advogado, para se manifestar no processo, tem que ter o token, uma chave, para você poder assinar petições, mexer no processo e tudo mais. Veja que não interessa ao tribunal quem está usando o token. Esse token pode estar sendo usado pelo meu estagiário, pela minha mãe, pela minha noiva, pelo meu irmão. Mas ali há a presunção absoluta de que quem está usando o token é você. Então você que tome cuidado e não entregue seu token para outras pessoas. Isso pode ser estabelecido dentro do condomínio? Pode. Acho que é muito forte, mas pode, tá? E aí poderia chegar a esse ponto, Renan. Eu não recomendaria, sem uso de chaves, certificado eletrônico, eu não recomendaria fazer essa presunção, não. Eu prefiro ainda que o condomínio apresente ali, ele se apresente, ou se for procurador, ele apresente uma procuração assinada pelo condômino. Tá. Desculpa, Dil. Tem aqui alguns síndicos, a Vanessa aqui falando que ela tem 567 unidades, né? Você já presenciou, você já tem a experiência desses mega condomínios que tem várias unidades em assembleias virtuais? Como que isso tem acontecido? Bom, é o seguinte,
essas assembleias, elas por si só, já no físico, já são tumultuadas, tá? Só que, alguns até não, porque já estão acostumados até com bip eletrônico, sabe que nem todo mundo vai ter voz, porque você não tem condição de dar voz para um ambiente que tem 200, 300 pessoas, né? Nas assembleias virtuais, isso tudo fica mais marcial. Tá? As que eu consegui verificar, que eu não necessariamente eu fiz, mas participei do resultado de outros, né? Vi, assisti, elas são mais objetivas. São mais objetivas. Mas tudo depende do nível de preparação que você tem. Se você é um síndico de primeira viagem nessa parte de Assembleia Virtual, e é natural, porque eu acho que todo mundo Sim. você se arriscar a fazer num condomínio tão grande desse, a chance de você se enrolar é muito grande. A começar pela escolha do aplicativo. Você pode não escolher um aplicativo que você não consegue controlar as vozes, e aí você vai se lascar. Sim. Porque você não vai ter o controle e vai virar um inferno. Você vai terminar. Ah, não, pessoal, a assembleia é encerrada. Você vai fechar o aplicativo. Né? Então, Aham. preparação. Preparação para que você consiga trabalhar isso. Com má preparação, tenho certeza que vocês vão conseguir se enrolar até numa assembleia de 5 condôminos. Sim. E aí, nessa questão de se enrolar em assembleia, tem algumas perguntas aqui sobre confusão em assembleia. Eu acho que isso é meio que default, assim. Quase toda assembleia deve rolar uma confusão. Então, estão perguntando Alguma implicância, algum atrito. como que se administra isso? Como que o síndico administra isso numa assembleia virtual? Você já deu algumas dicas aí de repente, isolar o som, mas se você já presenciou e como que é a administração de confusão em assembleia virtual? Assim, eu presenciei isso muito mais nas físicas, né? E nas físicas, a nossa primeira recomendação é o seguinte: fique longe das cadeiras, né? E fique um pouco afastado dos condôminos, principalmente aqueles que são os maiores, né? No virtual, você não precisa dessa preocupação. No virtual, você vai fazer a mesma coisa que você faz na física, só que utilizando os mecanismos tecnológicos. Que é o seguinte: o condômino está agredindo outro, está agredindo você, está agredindo alguém da assembleia, você vai adverti-lo. Só que em vez de você medir a sua voz com o condômino, que é o que acontece numa física, e você tem que elevar sua voz, realmente você tem que se impor ali para que ele faça silêncio, nesse caso você vai deixar no mudo. Você vai deixar no mudo, ou você simplesmente vai deixar o infeliz falar, e a assembleia sendo gravada, você em seguida vai deixá-lo no mudo, vai adverti-lo e vai multá-lo na hora da assembleia. E se for o caso, você pode ainda, dependendo do nível de tormento dele, se fosse numa física, eu até avaliaria buscar uma liminar para que ele não aparecesse na próxima, para que ele não agrida os condôminos. Numa assembleia virtual, você não precisa se preocupar com liminar. Porque se ele se apresentar numa outra assembleia e começar a agredir, você vai deixá-lo no mudo. Simples, fácil e contornável. Ah, mas o condômino ainda vai ficar com raiva de mim. Ele vai ficar com raiva de você de qualquer jeito. Mas pelo menos dessa forma ele não vai ter o que ele deseja, que é ter sucesso na agressão dele. E você vai fazer a prova devida para que a atividade antissocial dele não fique impune. E isso vai inibir, não tenho dúvida, isso vai inibir atividades antissociais numa assembleia. Porque no momento que, isso já aconteceu na física, no momento que você já está gravando, as pessoas ficam mais educadas, não sei porquê, né? Numa assembleia virtual é o que acontece, amigos. Não quer dizer que não vai acontecer com problemas, amigos. Podem acontecer, mas eles são mais contornáveis. Sim. Em relação aos problemas que acontecem na assembleia virtual, acho que, pelo que a gente está falando aqui, um breve resumo, a questão da conexão é muito importante para esse síndico se preparar para a assembleia virtual. Né? Você deu uma dica aí, que não marque uma assembleia virtual no impulso, porque isso pode ser um problema. E aí a gente tem uma pergunta aqui, que é, quando você falou sobre a questão de ter um guia, né? uma informação, um guideline sobre como será essa assembleia, as regras da assembleia virtual. E aí tem gente perguntando, será que não seria oportuno agora, nesse momento de pandemia, convocar uma primeira assembleia virtual para validar as regras da assembleia? Enfim, como que você acha que isso é feito, né? Como é que você comunica agora as regras da virtual? Manda uma cartinha, faz a regra antes de realizar a primeira?
Qual a tua orientação? Boa sugestão e é uma das possibilidades. Vamos já convocar uma assembleia com esse regulamento, essa minuta que eu fiz com o jurídico, e vamos validar nessa própria assembleia. Essa é uma alternativa? Sim. Outra que eu tenho recomendado é o seguinte: faz o regulamento, encaminha para todos os condôminos e aguarda observações deles. O que vocês acham? E deixar bem claro, olha, o silêncio dos senhores, eu vou entender que estão concordando. Alguma coisa nesse sentido, para a gente poder avançar. Precisa ter pressa para esse procedimento? Não. Não. Não tenham pressa. Mas eu preciso fazer um realinhamento orçamentário agora. Tá, realmente, você tem um pouco mais de pressa, né? Mas se puder postergar isso um pouco mais, fazer o procedimento com um pouco mais de calma, você reduz a possibilidade de alguém impugnar depois. E se alguém impugnar depois, a gente tem uma defesa boa dizendo o seguinte: Excelência, por que nós vamos impugnar? Foi uma assembleia que teve mais adesão de condôminos do que as demais. Ou seja, a assembleia mais participativa da história do condomínio. O condômino disse que não queria participar via o aplicativo. Ok, mas a gente viabilizou que ele participasse via um memorial, ele podia entregar o voto dele por escrito, que a gente leria na assembleia, alguma coisa nesse sentido, ele tinha acesso à gravação, ele poderia ver. Por que eu vou invalidar uma decisão que foi tomada pela coletividade porque um simplesmente não gosta do meio virtual? Veja que isso é muito fraco, amigos, né? E os juízes, a gente tem visto, embora, eu repita, eu acho que os juízes talvez não tenham refletido ainda sobre os procedimentos de uma assembleia virtual, mas os juízes, de forma geral, nessas ações de prorrogação de mandato do síndico, né, estão acenando sobre a possibilidade de assembleia remota. Faça uma assembleia remota. E aí, Dil, se você me permite, pegando aqui uma pergunta aqui do Luiz Henrique, que é síndico profissional, ele fala o seguinte: se a lei, projeto de lei, mas ele sabe, tanto que ele falou que ainda vai para sanção. Se o projeto de lei 1179 for sancionado, assim autorizando a assembleia virtual, e tem um dos artigos que diz que o condomínio pode fazer uma assembleia remota, poderá um morador que não queira participar ingressar em juízo? Pior que pode, Luiz. O projeto de lei 1179, quando ele dá essa autorização da assembleia remota, é bom, porque ele está falando, olha, isso é possível, amigos. Aqueles que acham que não é possível, nós estamos fazendo uma lei federal onde isso é permitido. Nós temos uma lei estadual que foi publicada tem poucos dias, alguns entendem que é inconstitucional, eu não, e que também diz isso, faça uma assembleia remota, recomendamos uma assembleia remota. E por que tem espaço de impugnação ainda, Luiz? Porque a lei não fala, e acho que nem deve, como que se faz uma assembleia remota. E aí a assembleia remota que você faz, a lei me permitiu, me autorizou, então eu faço uma enquete. Isso não é assembleia, isso é enquete. É a mesma coisa que eu interpretar que as pesquisas do Datafolha servem para a eleição. A pesquisa do Datafolha é uma coisa, a eleição é outra. Só para fazer um paralelo. É a mesma coisa, se você faz uma enquete, o que é bom? Você tem um bom panorama da sua coletividade. Aquele até que se manifestou, você já sabe que ele vai votar a favor. Legal, mas não é um ato oficial. Quando você faz isso numa assembleia, viabilizando o direito assemblear, que é eu poder participar, convencer o outro, aí sim que você trabalha mais a segurança jurídica disso. Tá? Não existe assembleia, vai ser blindado totalmente? Não, nenhuma assembleia é. Tá? Nenhuma assembleia é. Se algum advogado a falar alguma vez que a assembleia nunca pode ser impugnada, só pode ser numa situação que unanimidade aceitou. Porque essa realmente. E mesmo assim ainda podemos ter uma ação. Que a defesa, claro, vai ser litigância de má-fé, porque a pessoa votou a favor e depois está fazendo ação, por óbvio. Mas tirando isso, sempre eu vou ter algum espaço daquele que se insurge contra o resultado da Assembleia, tenta alguma possibilidade de mudar o resultado a seu favor. Uhum. A gente imagina aqui o quanto esse síndico está passando um momento complicado agora, porque tem muitos... Está em época de renovação, de eleição, de discussão, de orçamento, né? Ele está gastando mais por conta da pandemia, ele tem aí uma brecha para
Eu acredito que, assim como os governos estão comprando sem licitação, os condomínios também estão tendo algumas brechas para compras voltadas para a pandemia. E a Assembleia Virtual, ela é uma solução, mas pelo que eu estou entendendo, tem uma lei, que é essa lei 1179, que ainda não foi sancionada, Isso. né? Projeto A de lei ABAD, pode ser sancionado a qualquer momento pelo presidente. isso. A ABAD, ela defende, né, que a Assembleia Virtual tem que ser aprovada em convenção, né? O senhor, particularmente, já acredita que a gente está num momento de força maior e essa Assembleia Virtual ela deve acontecer e ela deve ser validada, não é isso? Então, só para a gente, como está entrando muita gente Isso nova mesmo. agora, de novo, hoje está difícil cumprimentar todo mundo, Nem deu Jardel, tempo. precisa muito síndico profissional presente. Como que a gente, como que eles podem, nesse momento, fazer? Pode fazer a Assembleia, então, né? Pode fazer a Assembleia Virtual. Minha opinião é que pode, tá? Tem essa lei estadual que ainda dá algum respaldo também para isso, mas independente, porque não tem proibição, vocês poderiam fazer. Não é, repito, como você disse, a posição da ABAD, da ABIC, que entende que tem que ter convenção ou lei federal autorizando. Eu não opino em relação a isso, e o que parece é que o judiciário também entende que não tem que ter previsão da convenção. Ainda mais nesse momento de pandemia, em que eu tenho que evitar aglomerações, e uma sessão virtual contribui para isso, né? Então, mas ao mesmo tempo, se vocês conseguirem, se vocês puderem atrasar a realização da Assembleia, seria bom, porque aí vocês não ficam nessa incerteza. Porque, como eu estou dizendo, é que vocês vão precisar de preparação, vão ter que contratar advogado para montar um regulamento, e isso gera investimento, isso gera trabalho. Será que justifica nesse momento? Para eu que sou advogado e ganho com isso, sim, pode me contratar à vontade. Mas não é assim que a banda toca. Vocês podem atrasar, então atrasem. Agora, se não puderem, precisam tomar essas medidas. Eu quero ratificar na Assembleia que vou obrigar as pessoas a usarem máscara dentro do condomínio. Porque as pessoas estão brigando. E tem advogado que realmente acha que o uso de máscara só se a Assembleia aprovar. O que é um absurdo se conceber que você tem que usar máscara, que é uma questão de educação, só se a Assembleia determinar, ou só se a lei determinar. Mas, para você se defender desses condôminos, às vezes você quer fazer uma Assembleia para ter isso. E aí é uma medida, assim, valeria a pena tentar essa Assembleia remota. Mas isso tem que ser muito bem pensado. Porque todos esses pontos, login, senha, quem que vai usar, vou exigir certificação digital de todos. Quanto mais obstáculos vocês colocam, mais vocês fazem com que aqueles que são menos adeptos à informática tenham acesso à Assembleia. Por isso que eu sempre fui contrário de você exigir assinatura eletrônica, certificação digital para o condômino. Eu não tenho nem obrigação disso para apresentar a declaração de imposto de renda para a Receita Federal. Como que eu vou ousar exigir isso do meu condômino? Eu acho que é um exagero. Aí você vai fazer com que boa parte dos idosos não participem mais da Assembleia. E aí você vai fazer uma contagem. São os extremos, né? São os extremos. O bom senso, na verdade, a gente está chegando aí quase ao fim da nossa live. Infelizmente, bem que o senhor falou que 1 hora não daria tempo para discutir a Assembleia Virtual, né? E muitas perguntas. Eu quero agradecer a vocês e dizer o seguinte: eu vou gravar essa live, vou pegar essas perguntas, tentar encaminhar para o doutor André, para ver se a gente consegue responder, voltar nesse assunto e também comunicar a vocês, assim, a nossa felicidade de estar conseguindo fazer esse networking virtual, porque eu estou vendo aqui várias pessoas se cumprimentando virtualmente, vários síndicos se reencontrando aqui virtualmente dentro da nossa live. A gente vai, semanalmente agora, fazer o nosso evento virtual. A gente está lançando a Expo Síndico Live, doutor André, um minutinho aqui para falar um pouco da próxima semana. A gente já começou a fazer, a partir dessa semana, a nossa live com apoio de empresas, de marcas, porque a gente entende que a atualização do síndico e também indicar e apresentar bons fornecedores é um compromisso nosso. Então, hoje a gente está tendo aqui a Buick Fitness junto com a gente, uma empresa que está no mercado há mais de 35 anos, atende a 4.000 clientes no Brasil todo e aproveita esse momento aí de pandemia para repensar a tua área de fitness, porque isso é saúde, bem-estar.
Então, a Buick é @BuickFit, o telefone deles é 99993-1823. Eu vou mandar para todo mundo. Agora, doutor André, tem uma pergunta aqui sobre como que convoca. Então, como que convoca? Por e-mail, por correio? Como é que faz essa convocação da Assembleia Virtual? A gente tem pouquíssimo tempo para encerrar. Acho que essa vai ser a última pergunta e suas considerações finais. E, agradecer a todo mundo que participou com a gente aqui dessa live super produtiva. A gente pede perdão, amigos, mas o Instagram corta a gente, então a gente vai para o YouTube, tá? Só para informar que a gente vai lançar o canal da Expo Síndico no YouTube para a gente ter mais tempo e também uma forma de vocês interagirem, para a gente abrir mais perguntas, tá bom? A convocação tem que ser feita da forma que atinja o objetivo. Então, qualquer forma que eu tenha confirmação de recebimento é válido. Mas o ideal é que haja uma adesão expressa daquele condômino àquela forma de convocação. Se você conseguir manter os mesmos mecanismos de convocação tradicionais, mantenha. O problema é que o correio parece que está irregular. Mas irregular não significa que ele não esteja funcionando. Talvez ainda valha a pena de mandar convocações via correio. Aí tem que avaliar também sua localidade, né? E não, se eu estou falando aqui, a gente está falando para o Brasil todo, mesmo dentro do condomínio, do estado do Rio de Janeiro, eu tenho localidades que são melhor ou pior atendidas. Então isso a gente tem que ver com cuidado. Aqui, tentando ainda responder um pouquinho, mas antes de me despedir, a Vanessa aqui, a Vanessa Cedro, também é síndica profissional, falando da dificuldade que tem de reunião online com conselheiros, ainda mais com a AG, sem dúvida, sem dúvida. E aí tem que ter preparação em relação a isso. Tutorial de como que você faz até mesmo para ter uma internet melhor dentro de casa. Mas aqueles que não conseguem participar na internet. Por isso que é importante ter a forma híbrida de realização da Assembleia. A Assembleia 100% digital é um sonho. Vocês não vão conseguir, na maioria dos casos, fazer uma Assembleia 100% virtual. Não fiquem muito apegados com essa ideia, tá? Eu gostaria, mas não dá. Essas outras pessoas, eu tenho que viabilizar uma forma que eles participem e votem se caírem. Então, isso é uma previsão expressa de que haverá outra sessão para a coleta individualizada de voto ou participação fora do momento da Assembleia. Coleto isso tudo e depois contabilizo numa votação final. Mas André, eu vou fazer uma Assembleia em 3 sessões? Sim, se acostumem a fazer isso. É assim que funciona com as casas legislativas. E esse que é o maior desafio que a gente tem. A gente tenta fazer ainda assembleias como se a gente não tivesse... Doutor André paralisou um pouquinho aí? Agradeço muito a presença de vocês, agradeço a Dil pelo convite. Ela sabe, eu gosto de falar, então quando ela me faz o convite, eu vou com prazer, Assembleia Virtual. E agradeço todos, tá? Todos que estavam aqui presentes, Luciano Maranhão da CIPA, a APSA estava aqui também, o Flávio Olimpo, a Bárbara Gama da OAB Ilha, Francisco Nazaré, Ana Chazan da Estasa. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado por estarem aqui. Marcela Gondim, presidente de Comissão de Direito Condominial São José dos Campos. Muito obrigado, amigos. Agradeço muito e me despeço. Fiquem todos em segurança. Quero também agradecer a todos. Semana que vem a gente está estreando a Expo Síndico Live. A Carol Devay, nossa equipe comercial, está aí na live para as marcas interessadas participarem. Muito obrigada, doutor André. E a gente vai deixar essa live gravada e já vamos lançar nosso canal no YouTube. Obrigada, Buick. O contato da Buick está aí, do Instagram, telefone. Muito obrigada pelo apoio de todos. Foi um sucesso. Até a semana que vem. Obrigado, pessoal. Tchau, pessoal.